Tudo bom, pessoal? Eu trouxe aqui o meu sócio, Ricardo Golzer, para a gente conversar um pouco sobre SPIN e processo de vendas numa empresa de software como serviço. Eu já produzi um vídeo sobre SPIN, mas era só um resumo, e agora eu quero me aprofundar mais sobre essa conversa, porque eu acho que é muito importante para quem tem uma empresa de software como serviço não cometer os mesmos erros que eu cometi de não ter nenhum processo de vendas dentro da empresa. Como eu já tinha falado anteriormente, eu só contratava as pessoas, jogava elas lá dentro da empresa, dava uma cadeira, uma mesa e um computador, te vira, e era basicamente isso, dessa maneira que o pessoal trabalhava. E agora não, agora tem todo um processo de vendas. Inclusive, eu falo que, passando pelo processo, uma pessoa que tem, digamos que seja nascida para vender, não é melhor, sem processos, do que alguém que não é bom vendedor e passa pelo processo. Não é verdade, Ricardo? Exatamente. Bom dia, pessoal. Bom dia, Davidson. Seguinte, isso que tu falou agora é a mais pura verdade. Aquela história do vendedor nato, ele nasceu para vender, ele tem muita característica de vendedor. Isso não é mais necessário. A gente não precisa, hoje em dia, mais caçar essa pessoa. Claro que é sempre interessante ter ele, porque é uma pessoa que facilmente pega a técnica, mas com os processos que nós temos hoje e com muitas técnicas que tem no mercado hoje, você consegue pegar uma pessoa com pouca aptidão para vendas e transformar ele num super vendedor. E aí, realmente, isso ajuda muito com empresa SaaS, na verdade, qualquer tipo de empresa, a escalar seu time comercial, o que era muito difícil de fazer antigamente, quando a gente procurava só aqueles estrelas, aqueles caras que tinham, nossa, na lábia, na ponta da língua ali, a forma de vender. Até se a gente entrar um pouco para ver como mudou o perfil de compra, né, do cliente, esse vendedor hoje, ele pode até prejudicar as suas vendas de certa forma, se ele for aquele cara que bate no cliente, aquele cara que ele realmente representa um vendedor. Tá. Esse estereótipo de vendedor hoje é algo que dá muito medo no cliente. Então, toda vez que você começa uma conversa com o cliente, ele sente que você está tentando vender ele, a primeira coisa que ele vai fazer é entrar no modo defesa. Então, para uma negociação, isso é terrível, porque vai ficar você batendo daqui e ele batendo de lá. Isso vai fazer com que, mesmo que ele tenha a necessidade de comprar, ele se feche e dificulte bastante o teu trabalho. Já o SPIN, ele vem exatamente para quebrar esse formato de vendas, tá? Eu acho que até para a gente começar a falar de SPIN, é importante que a gente converse um pouco sobre os formatos de vendas que existem, né? Sim. Existe o formato de venda simples e complexa, tá? Ele modifica de acordo com o formato também de compra do cliente. Quando a gente vai comprar, né, e vai participar de uma venda simples, por exemplo, normalmente um produto de valor reduzido, né? Ele é um produto onde provavelmente só o cliente vai utilizar, então ele não tem que conversar com muitas pessoas, ele mesmo decide. Até é muito normal, acredito que todo mundo em casa tenha algum eletrodoméstico que comprou no impulso, achando que aquilo era maravilhoso, e hoje está escanteado lá no fundo do armário, ou alguma bugiganga. Eu tenho umas quantas. Exato, é aquela compra que você faz ali, até mesmo o impulso ajuda bastante o vendedor nesse momento, o cara vai lá, compra, acha interessante, mas no final das contas não usa. Mas como é somente ele que decide sobre o sucesso desse produto, né? Então, tanto faz, não tem problema, não corro muito risco de depois alguém me criticar porque eu comprei. Já na venda complexa, ela costuma ter um valor elevado, né? Normalmente são serviços ou produtos de valor elevado. Normalmente, várias pessoas vão utilizar também esse serviço e produto. Então, você não vai comprar no impulso, você vai pensar muito mais antes de comprar, você vai ter que conversar, quem sabe, com os gerentes de dentro da tua empresa, com os teus sócios, com tua esposa, com teus familiares. Você vai ter que envolver outras pessoas no processo de compra para que a decisão de compra seja tomada. E é por isso que um software como serviço, isso acontece. Por mais que o software como serviço não seja caro, tem todo esse processo de venda, né? Por exemplo, assino um software como serviço, várias pessoas vão usar aquele software dentro da empresa. Então, não necessariamente é um produto caro. Isso, e quando a gente vai falar de venda simples, eu estou vendendo para o cara que decide. Agora, quando eu falo em venda complexa, normalmente, SaaS, então, principalmente, quem está entrando em contato contigo, muitas vezes, é o gestor de algum setor da empresa. Então, ele não é o cara que assina o cheque, ele é... Aí a gente já entra, além de decisor, já entra na conversa um influenciador. Então, é muito importante que eu consiga entender de verdade esse influenciador
e mostrar para ele muito valor, para que ele também consiga, né, ser, digamos, o vendedor do meu produto dentro da empresa dele. Muda muito o processo. Então, o Spin, ele vem exatamente para ajudar nesse cenário. Por quê? Porque é muito importante que o cliente veja a necessidade de solução, que ele veja que ele tem esse problema e que você consegue ajudar, ao invés de você dizer para ele que isso é a solução e que ele precisa disso. E mostrando isso, tu consegue até demonstrar mais valor para o cliente e, consequentemente, consegue cobrar mais caro pelo produto. Exatamente. A não ser que você desenvolva um produto, um serviço aí que não tem concorrente, provavelmente os teus concorrentes terão soluções muito semelhantes à sua. E hoje o que diferencia é exatamente esse diferencial de atender ele diferente, de entregar um resultado de verdade, de ir muito a fundo no processo, de fazer o teu cliente se sentir confortável e realmente entregar uma credibilidade, né, para a tua empresa. Vamos lá. O Spin, o que seria? O Spin, então, são 4 camadas de perguntas, né, que eles vão estar presentes em etapas da sua venda e da tua conversa com o cliente. Tá? Ele vai ajudar você a conhecer teu cliente e também a fazer com que o seu cliente entenda o que ele precisa de verdade. Por quê? É muito normal o teu cliente chegar na tua empresa, a chegar até você, sabendo o que ele quer, mas dificilmente ele sabe o que ele realmente precisa. Por quê? Normalmente ele tem uma dor implícita ali, ou seja, ele tem um problema que ele não consegue coordenar as vendas do time dele, ou ele não consegue conectar segundo contato com o cliente com a primeira porque ele não tem um CRM. Mas ele só tem aquela dor interna. Ele ainda não tornou aquilo uma necessidade de solução, ou seja, ele não tornou isso uma dor explícita, né? Que é quando a gente vai atrás de uma ação que vai solucionar esse problema. E quando a gente fala em venda complexa, é exatamente isso que a gente quer. Fazer com que aquela dor implícita, aquele problema que ele sente diariamente, a gente consiga tornar isso explícito e fazer com que ele coloque urgência nessa solução e aí compre o seu produto e o seu serviço. Então, nas camadas do Spin, como é que funciona? A primeira do S ali, né, do acrônimo, é situação. A situação, ela é para você identificar o cenário do teu cliente. Porque, veja só, tanto quando você vai visitar um cliente ou quando você vai ligar para o teu cliente, na verdade, ele está no escuro. Você não consegue enxergar os processos dele, você não conhece a empresa. Então, digamos que a situação ela é exatamente para ligar, colocar foco de luz em locais que você precisa conhecer para poder encontrar onde estão essas necessidades implícitas dele, para depois você tornar elas em necessidades explícitas, em dores explícitas, né, perdão. Por quê? Porque, como está no escuro, tu não sabe onde está o problema, tu não sabe como ele soluciona ou como que é a vida dele naquele setor onde você vai... Na verdade, tu não sabe nada sobre a empresa ainda, né? Exatamente. E até, na verdade, essa questão da situação, na qual a gente não deve fazer muitas perguntas de situação, né? Porque senão fica parece um questionário, coloquei o cara ali com a luz na cabeça dele e estou tentando tirar todas as informações do mundo. Isso pode tornar cansativo, então faça com cuidado, faça perguntas que realmente te ajudem ao trabalho. E pesquisa antes. Exatamente isso, né? Essa é a grande vantagem do mercado hoje, você consegue conhecer muito do teu cliente, de acordo com o tamanho dele, claro. Nós tivemos esse problema, né? De não conseguir ir tão a fundo nos nossos clientes, porque eles são bem pequenos, não tem muita informação sobre eles na internet. E, ao contrário, por exemplo, o mercado como os Estados Unidos, que tu compra informações, e clientes colocam o e-mail, uma pessoa consegue bastante informações. No Brasil, para a pequena empresa, ainda é mais raro ter essas informações, né? Isso, e nos Estados Unidos a resposta por e-mail ela é gigantesca, ela é muito, muito forte, né? É normal que as pequenas empresas elas abram um e-mail de manhã. O nosso cliente, sim, normalmente, como ele não negocia pelo e-mail, ele não abre o e-mail diariamente ou com tanta frequência quanto outras empresas, né? Então tem, sim, essa questão também. Outra, LinkedIn hoje, pequena empresa, não é todo gestor de pequena empresa que ele tem LinkedIn, então não é tão fácil de encontrar. Já agora outros segmentos, dependendo do tamanho da empresa, você encontra tudo da empresa, tudo. Você consegue pegar, na verdade, o gestor de cada time dentro do LinkedIn, por exemplo. Mas isso aí já está para a empresa um pouco maior, né? Aqui no Brasil não está tão para a empresa pequenininha. É média ou aquele pequeno que está indo para a média já, para cima, né? Eu notei que muitos dos nossos clientes se cadastram com @hotmail, @gmail. Eles não têm tantos detalhes quanto seria bom para nós, né?
Mas também Exato. eu fico pensando assim, ó, por um lado, isso também é uma vantagem para nós. Porque se tivesse mais informações, os nossos concorrentes também teriam informações sobre esses possíveis clientes, né? Exato, se é difícil para você, é difícil para todo mundo. E aí, se você está bem preparado, você se torna muito mais forte, né? Do que se fosse fácil o contato. Seria mais fácil de tomar o cliente. Então, a situação é para isso. A situação, como você vai começar a conhecer a empresa do cara, né, do teu cliente. Isso também ajuda já a quebrar um pouco do gelo, né? O famoso rapport ali. Ele ajuda já a ter um pouco de empatia, já criar alguns laços entre você e o cliente. É muito legal isso, por quê? Porque como todo mundo está acostumado a, quando falar com o vendedor, ele começar a narrar o produto dele e vangloriar o produto dele para você, já querendo te convencer a uma venda, quando você faz uma ligação onde o cliente desconfia que é um vendedor, mas você, no início, não começa a vender e começa a falar sobre ele, isso já, hoje em dia, já chama muita atenção do cliente, entende? Já ajuda a abrir as portas. Mas, então, vamos lá, conhecer o cenário do cliente... E daí, então, não sair largando as características. Não porque características, toda vez... Até no livro, o Neil Heckman, ele fala muito sobre isso. Toda vez que você fala sobre características, toda vez que você coloca o produto no centro da conversa e não o cliente, a primeira coisa que acontece, é incrível, pode testar, o cliente pergunta quanto custa o teu produto. Por quê? Porque já que é tão bom esse produto, né, eu quero saber quanto custa. Afinal, eu não vi valor ainda. Eu só vi que é um super produto. Né? Eu não vi solução. Sim, deve ser caro. Exato, deve ser caro. Poxa, é bonito, mas quanto que custa esse produto, esse serviço, né? Então... E eu assisti uma entrevista com o autor, que ele falando assim, né, que empreendedor é péssimo vendedor em geral. E ele explica justamente por isso. O empreendedor está tão apaixonado pela empresa dele, pelo produto que ele criou, né, pelo produto que ele vende, pelo menos, que quando ele encontra o cliente, o que ele quer falar? Ele quer falar sobre o produto dele. Não, dá uma dor no peito, aquilo tem que sair de dentro de você, né? O cliente fala, poxa, tu vende CRM, ele diz, olha, eu não consigo controlar as vendas aqui dos meus vendedores, eles se perdem no caminho. Cara, a primeira coisa é gritar, eu tenho uma solução, o meu produto faz isso. E no nosso processo de venda, a gente treina para vendedor e vendedor na nossa empresa, e eu vejo os novos funcionários estranhando. Como assim a gente não vai falar do produto? Não vai falar do produto. É proibido tu falar do produto, cara. Principalmente um pré-vendedor, né? Não pode falar do produto. E eles não conseguem, né? Vai com o tempo, a gente faz todo o treinamento, nas primeiras ligações, eles se perdem, começam a falar do produto, as vantagens do produto, porque o produto faz isso, aquilo, e às vezes a gente nem fez o treinamento do produto ainda, a gente só fez o treinamento de vendas, e eles estão falando do produto. Como que tu sabe do produto? O que tu tá falando aí? Calma. Tem a brincadeira, né, que eu sempre faço com eles aqui quando chegam, para mostrar como o instinto do ser humano sempre leva a vender da forma errada. Né, que é aquela brincadeira, me vende uma garrafa d'água aí. Primeira coisa é uma garrafa térmica para colocar água. Primeira coisa é narrar que a garrafa deles é muito top, é bacana. E, cara, eu não preciso, no momento eu não estou atrás de uma garrafa muito top, bacana. Agora, se tu me mostrar que durante o dia eu sinto sede e tenho dificuldade de ter água fácil acesso comigo, pode ser que realmente agora eu veja que faz falta uma garrafa térmica na minha vida. Aí sim eu vou comprar. E até tu falou sobre... Venda complexa é uma coisa contraintuitiva. Você sabe como é que uma pessoa se afoga? Ela está na água, ela se desespera e ela tenta agarrar qualquer coisa na água para tentar se salvar. Daí quando ela vai agarrar qualquer coisa, ela levanta os braços para tentar agarrar. E o que acontece? O corpo sobe e ela desce. E se afoga e morre por causa disso. Então, nadar também é contraintuitivo do que tu deveria fazer realmente na água. E vender é a mesma coisa. Aquilo que tu pensa que é o certo, aquilo que todo mundo dá como verdade absoluta nas vendas complexas, não funcionam. Do mesmo jeito que eu lembro que tu me falando sobre abertura de uma venda, fechamento de venda, essas coisas acabam não funcionando se tu não fizer da maneira correta. Isso, exato. A venda complexa, ela vem para quebrar tudo que é tipo de paradigma com questão de vendas, né? Porque quando a gente pensa em venda, o negócio é, eu quero convencer ele que ele precisa do meu produto na força. E não é isso. A venda complexa, ela é construção. Realmente, quando a gente fala em venda complexa,
é um relacionamento. Até eu sempre falo, na venda simples, a gente fecha uma venda. Quando vendeu para o cliente, fechou a venda. Na venda complexa, quando eu vendo para o cliente, eu fecho a venda, na verdade, eu abro um relacionamento com ele. Então, não adianta de nada eu mentir para o meu cliente, não adianta de nada eu convencer à força a algo que, às vezes, nem é o que vai funcionar para ele, porque daqui 2 meses ele cancela e eu perdi um tempo gigantesco, investi todo o meu tempo de treinamento, implementação, sucesso do cliente ali, para um cliente que, na verdade, foi vendido errado lá no início e você acaba gastando mais dinheiro do que ganhando com ele. E software como serviço é relacionamento. Exatamente, é construção, a gente está falando de construção. Até tu falou sobre pré-vendas ali, não sei se o pessoal entende essa terminologia. Não sei, quer falar um pouco? Isso, hoje as nossas vendas são separadas, exatamente para ter essa certeza de que o nosso cliente ele vai acabar contratando algo que vai ajudar ele, ou seja, realmente com o intuito de médico, né, de entender o que ele precisa e entregar algo pronto. Nossas vendas hoje, nosso time comercial, nossa máquina é separada em dois setores, pré-vendas e vendas. O pré-vendedor, ele não tem intuito nenhum de vender para o cliente, zero. O grande intuito dele é conhecer a empresa do cliente. Na verdade, conhecer os processos, conhecer tudo aquilo que vai garantir que a gente realmente pode entregar o que ele precisa. Por quê? Porque esse erro de entregar para ele, de vender para ele algo que ele não precisa, é muito ruim para ele e é terrível para a gente. Por quê? Porque ele vai sair falando mal do nosso produto, porque a gente não entregou nosso serviço. A gente vai perder dinheiro com ele, fazendo muita força para um cliente que não vai deixar dinheiro nenhum. Afinal, no SaaS, como normalmente é uma venda recorrente, eu preciso que ele tenha uma vida aqui dentro muito longa, né? Para recuperar o capital investido e como escalar time comercial não é uma brincadeira, é algo que é complexo. O pré-vendedor eu consigo formar mais rápido e eu consigo ter a necessidade de menos vendedores experientes dentro do meu time. Por quê? Porque agora o meu vendedor ele vai tratar somente a venda que faz sentido. Ele não vai perder tempo qualificando um cliente que, na verdade, precisa algo que nem tem. Então, ele fica tratando somente follow-ups, né? Ou seja, seguindo o cliente, fazendo contatos ali para conseguir fazer a venda e se dedicar somente à venda. Por isso que nós temos separado entre pré-vendedor, que identifica as necessidades, e vendedor, que entrega essas necessidades. Tá, mas e para uma empresa que está começando, tu começaria nessa estrutura também? Eu tenho 2 vendedores. Não, olha, é que depende bastante. Depende bastante do volume, né, de negócio que você vai ter. Nós começamos só com vendedor e eu acho que é muito negócio começar só com vendedor. Por quê? Porque não é difícil de encontrar e treinar 2 vendedores. Então, existe a possibilidade, a não ser que tu tenha um volume gigantesco, teu volume é grande, e aí provavelmente você vai precisar de mais vendedores. Mas se você tem só 2 e eles conseguem atender a demanda que você consegue gerar, que normalmente isso tem um fit gigantesco, normalmente eu tenho um volume pequeno e tenho só 2 vendedores, então provavelmente eles vão conseguir, vai sobrar tempo. Então, se já que sobra tempo, ele mesmo qualifica e ele fecha a venda dele. Mas assim que vai subindo, vai aumentando o teu número de vendedores, a tua empresa vai crescendo e a tua demanda vai crescendo, vai ficar mais difícil de escalar. Aí, com isso, eu acho que segmentar é uma boa ideia. Você consegue especializar vendedores e pré-vendedores, tá? Porque no início tu vai ter que aprender como que vende também a tua solução, né? Qual que é o pitch que se encaixa, qual que é o que o teu cliente procura, como que ele conversa. Então, eu no início acho que começaria com 2 vendedores. E é bom até o próprio sócio tentar vender no início para conhecer bem o cliente, né? Essa parte é maravilhosa, até para que você possa cobrar teu time, que você possa entender o teu cliente, porque no início ali, quando tu está tentando entender como que teu produto vai se encaixar no mercado, para o próprio business se desenvolver, é importante que você saiba o que teu cliente deseja, entende? Até uma forma de pesquisa, então acho bacana que você participe das vendas, sim. Agora, claro, chega no momento que tu tem que sair fora. Porque se você ficar vendendo para sempre, alguém vai conseguir fazer o time crescer, não vai conseguir fazer a empresa crescer, porque ela está dependente de ti. Exatamente. O negócio está no business ali, está no fazer o negócio andar, com certeza. Tá, mas vamos voltar. Situação. E a situação, então, para conhecer o cliente, eu ligo as luzes ali, agora sei tudo como funciona, eu consigo... Me dá exemplos de perguntas de situação. Eu vendo carro, tá? Vendo carro, quantas pessoas tem a tua família?
é uma pergunta de situação. Hoje você tem um carro? Você tem uma caminhonete ou você tem um carro sedã, um carro compacto? Então, eu vendo CRM, por exemplo. Pô, como você controla o relacionamento com o teu cliente hoje? Você sente exatamente... Ou você vende um software, um gestor da vida, um ERP. Como que você faz a gestão financeira da tua empresa? Como que você faz a gestão de vendas? Então, você vai fazer perguntas que identifica como que ele resolve hoje o problema que você deseja resolver. Ou, se ele já tem uma solução, o que ele faz? Como que ele controla nessa solução? Né? O que ele usa ali dentro? O que ele usa dessa ferramenta? O que ele tem de produto ou serviço semelhante ao teu? Para você conseguir identificar. O problema, então. Agora vamos falar sobre a segunda letra do acrônimo ali, que é o P de problema. Sim. Então, depois que eu identifiquei as necessidades implícitas do cliente, agora eu preciso tornar elas explícitas. Eu preciso fazer com que ele dê atenção, né? Então eu vou aflorar ali aquela ferida, aquele machucado que ele tem, porque eu preciso gerar urgência de solução para aquele problema que ele tem. Enquanto ele estiver confortável com aquele problema, com a forma que ele soluciona ele não vai querer mudar de solução, vai querer ficar do jeito que está. Uhum. Então agora eu quero encontrar, como eu falei, probleminhas que ele necessita de solução, mas ele não sabe ainda. Então eu vou começar a fazer perguntas que mostrem para ele que, cara, olha, você está tendo dificuldade em tal área porque você faz dessa forma. Você concorda comigo? Concordo. Então agora a gente vai aflorar essa ferida para fora, para que ele identifique que, olha, realmente eu tenho esse problema, não tinha notado, ou eu tenho isso mesmo, eu estou passando por isso, acontece aqui na empresa. Então, nesse momento ele já começa a notar que está comprando de você, ou ele está caindo no teu jogo, mas está fazendo muito sentido. Uhum. Então agora ele está começando a ver valor. Isso, e daqui a pouco a gente vai inverter o cenário e provavelmente ele vai estar defendendo a tua tese de que realmente isso está muito ruim aqui dentro, eu preciso solucionar. Então, assim que ele identificou o problema dele, eu já sei, já criei essa necessidade explícita, ele já está provavelmente incomodado com aquele problema, e agora vem o terceiro ponto. Não, ainda não, eu quero, eu quero exemplos de pergunta-problema. Pergunta de problema? Ô, senhor Davidson, então hoje o senhor controla a sua gestão em diversas planilhas. O senhor sente dificuldade em fazer, ou o senhor nota que é burocrático o seu processo hoje? Isso é identificar um problema dele. Outra coisa, hoje você tem 5 filhos e você possui uma Saveiro, uma caminhoneta, né? Você não sente dificuldade para transportar eles, ou é difícil, né, de se locomover com a tua família, acaba deixando algumas pessoas em casa? Isso é verdade. Eu tenho uma Kombi para vender, já posso pular para o produto? Não, exato, não dá uma vontade miserável. O cara disse que ele tem uma Saveiro, você vende Kombi e ele diz que tem 5 filhos, eu tenho uma Kombi e ela é muito melhor que uma Saveiro. A vontade do peito é de gritar para ele que tu tem a solução. Mas não é hora ainda, cara. Você ainda não mostrou para ele que o problema é muito maior do que parece. E quanto maior o problema, até pular um pouquinho, no livro mesmo ele coloca uma balança, né, onde de um lado tem a solução e do outro lado tem o custo da tua ferramenta, o investimento que ele vai ter que fazer. No outro vídeo eu coloquei isso como demonstração. Joia, então volta lá no vídeo para dar uma olhada. Se você coloca pouca solução do lado de solução, você não vai conseguir validar o teu ticket. Então não adianta você achar que vai conseguir validar R$ 1.500 porque você resolve mensais, porque você resolve um problema pequeno. Ele vai dizer, cara, realmente eu tenho esse problema, porém, ele não vale R$ 1.500. Eu tenho prejuízo de R$ 200, como você quer que eu pague R$ 1.500 para solucionar um problema de 200? Então é exatamente isso. E agora, não sei se você quer mais perguntas de problema. Não, tá bom. O problema tá bom. Assim, a implicação, ela vem exatamente para colocar muita solução, para colocar muitos pontos que levam o cliente a ser atraído pelo teu produto no lado da balança onde a gente fala de solução. A implicação, ela é exatamente colocar o dedo na ferida do cliente e cutucar mesmo. Ou seja, agora eu quero que ele sinta dor. Eu não quero atacar e ofender o cliente, mas eu quero que ele sinta dor, que ele enxergue tudo que ele perde tendo aquele problema, mantendo aquele problema vivo dentro da empresa. Sim. Ou seja, como que
esse mundo de planilha, a falta de um CRM, a falta de carro, uma Kombi, ela afeta na vida dele, certo? Como que ele sofre, o que ele perde por ter esse problema vivo dentro da empresa. Aí, e de repente, no livro tem até um diálogo que o vendedor começa a falar e ele fala assim, mas isso é só um dos meus mil problemas. E ele não quer falar sobre um problema específico que o vendedor tem interesse. Né? Ele quiser ter 5 filhos e não ter como transportar, é só um dos meus problemas. Eu também tenho esse outro problema. Isso. Né? E daí o vendedor, de exemplo, no livro diz assim, tudo bem, vamos resolver esses outros problemas, mas vamos voltar aqui ao teu problema primeiro que a gente estava conversando, vamos conversar sobre esse problema aqui. Isso, exato. E até por isso, um empreendedor, ou para quem você vende, normalmente ele tem vários problemas, por isso que a pergunta de problema, ela não tem uma grande relação com a venda final. Já aqui, onde a gente está falando agora sobre a implicação, ela tem uma relação, no estudo que eles fizeram, né, no livro, ela tem uma relação gigante com o resultado em venda, essa conversa. Por quê? Porque aqui ele vai ver que, nossa, eu preciso dar muito mais atenção a esse problema do que eu imaginava. Eu tenho outros problemas, mas esse problema é emergencial, eu preciso resolver ele. E aí eu começo a mostrar para esse cliente o que ele perde. Agora, aqui, na verdade, se você conseguir colocar um valor monetário que ele perde, porcentagem da receita, dinheiro mesmo, aí sim você consegue cravar a tua balança, o teu lado da balança no chão. Sim, porque mostrando o valor mesmo. Exato. Cara, a gente já está falando de ROI, na verdade, nesse momento. Nesse momento você já está trazendo o ROI para a conversa. Ou seja, olha, se você investir R$200 comigo aqui, você vai recuperar 15% que você gasta, que você perde hoje da tua receita. E assim, uma coisa que eu percebo sobre a briga por problemas ali, o cliente não querer falar de um problema específico. No software tem muito isso. O cliente vem com um monte de características específicas que ele queria no sistema. Ele quer personalizações, ele quer isso, aquilo e aquele outro. Né? E eu vejo que as empresas sofrem com isso, de não saber como se portar e como que a gente resolve isso. A gente chama, por exemplo, em relação ao gestor, ele tem milhões de coisas que ele gostaria no sistema, mas nós não personalizamos o nosso sistema. A gente tem um sistema fechado. Como que a gente faz para trazer ele para o nosso sistema fechado? A gente começa a bater no problema dele de controle financeiro. O cara não tem nem o controle financeiro e quer mandar foguete para a lua também. Né? A gente traz ele para o básico. Cara, e como é que tu está controlando teu financeiro? Como é que tu está controlando teu estoque? Olha, tu não controlar estoque significa que tu pode estar perdendo dinheiro aqui por ter muito estoque parado ou por ter pouco estoque, tu acaba perdendo a oportunidade de vender para o cliente. Né? Então tu volta um pouco para aquilo ali e tu consegue mostrar valor do teu produto mesmo não tendo uma característica que ele só gostaria que tivesse, né? Que bom que tu bateu nessa tecla. Na verdade, acho que isso a gente pode contribuir com o pessoal que vai vender uma hora. Eu digo, pessoal, que, cara, a imaginação do cliente é que nem uma imaginação de criança. Se tu der corda para ele, ele vai querer que tu tenha controle via satélite dos produtos dele, ele vai querer tudo que for possível. Sabe? Eu tô comprando, eu quero tudo que tu possa me entregar. Mas existe algo que se chama autoridade, tá? E parece estranho, né? Isso é outra coisa contra-intuitiva. Quando você corta algum ponto do cliente onde ele está viajando a maionese, vamos usar esse termo, e ele vê que o teu argumento ele faz muito sentido, que realmente isso não é algo que ele precisa procurar agora, ele passa a confiar ainda mais em você. Então, quando você, de certa forma, é duro e posiciona ele para um caminho, ele diz, pô, peraí um pouquinho. Eu tô conversando com um cara que entende do negócio. Deixa eu dar um pouco mais de atenção. E você passa a ter mais atenção. E não parece que a gente vai ter, o cliente vai passar a nos odiar. Não, o inverso. Ele vai se sentir confortável e agora ele vai ter que, nossa, depositar credibilidade em você. É bacana esse tipo. Eu lembro que na época que eu estava estudando o Spin, e a gente ainda não tinha ensinado nenhum vendedor. Um dos nossos vendedores foi até um cliente conversar sobre o e-gestor para vender. E depois ele não conseguiu vender. E ele depois voltou me dizendo, cara, eles queriam um calendário específico que tivesse lá, de um jeito que eles precisam na empresa, eles precisam para que o sistema tivesse. Daí a gente não vendeu.
Daí eu consegui imaginar a conversa, como ele fez com o cliente, e depois ele me confirmou que foi assim. O cara começou a falar desse tal calendário, e o vendedor perguntou assim, tu realmente precisa desse calendário? Ou seja, ele usou o spin do jeito errado. Fez ele parar e pensar sobre o problema do calendário, e deixou o cara falar muito sobre o calendário. O cara se convenceu de que o calendário era muito importante. Sim. E não comprou o sistema. Como que ele deveria ter feito? Já vamos tratar disso agora. Mas e como é que está o controle financeiro da tua empresa? Como é que tu tem feito tal e tal coisa aqui dentro da tua empresa que tem relação com o que eu consigo vender? Né? Sim. Sim. Até, eu estou tentando voltar para as letras do spin ali, mas tu vem com os assuntos bons, eu vou ter que... Não tem problema, eu tenho aqui, eu volto a ti. A gente tem implicação. Não, mas acho que eu preciso conversar um pouco sobre isso que tu falou. Até o livro, ele quebra algumas coisas que é muito importante que... Assim, a gente... Cara, quando eu já fazia alguns anos que vendia, eu fui ler o spin e eu disse assim, caramba, mas eu achei que eu fazia tudo certo e eu estava fazendo a contramão do que deveria ser feito em uma venda complexa. Então, vim da venda simples e aí apliquei na venda complexa, achei que estou arrasando. Mas, na verdade, não, eu deveria ter perdido muito cliente ali, porque eu não sabia dessas coisas que ele falou. E uma das coisas é, se você for procurar treinamento de vendas, a primeira coisa que o pessoal vai tentar te ensinar, hoje um pouco menos, mas ainda tem muito, saiba debater objeções. Faça o cliente ter objeções, porque objeções ela entra no ciclo de vendas ali, e isso é um ato de compra. Não é isso. Não existe essa questão de ficar quebrando objeções, gerando objeções no cliente para que você consiga vencer elas. Não. Na verdade, tem objeções que você não deve nem criar. Pensa num debate político. Eu quero te convencer que o meu candidato é melhor que o teu e começa a falar mal do teu candidato. Isso. Assim, tu já viu alguma conversa dessas que um dos dois saia convencido? Não só vai aumentando aquela briga assim, ninguém sai convencido e sai um brabo com o outro. Isso, quando a gente fala em negociação, 3 formatos podem acontecer. A negociação na força, onde eu vou na força, e aí quanto mais força eu faço, entra aquele gatilho de reciprocidade do ser humano. Tu me aperta, eu te aperto, então tu faz força, eu faço força também, tu diz não, eu digo não também, e não tem fim. Né? Outro formato é aquele que eu uso argumentos, né? Eu sei mais que você, aí vou ter que usar um terceiro para negociar, e na verdade o que a gente deve buscar é convencer o cara de uma forma que ele Deixa que ele se convença, só faz perguntas. Exatamente, você na verdade quer chegar junto com ele, né? É como um psicólogo trabalhando. Tu não vai praticamente falar para ele o que ele tem que fazer. Tu vai perguntando, vai fazendo perguntas e direcionando a pergunta. E tu, como um vendedor experiente, tem que aprender e saber direcionar essas perguntas, né? Tu não pode deixar o cliente direcionar a conversa. Isso, e acontece muito, cara, isso acontece muito. O cliente não faz gestão nenhuma de nada, tá? Ele não tem CRM nenhum, mas na hora que ele está conversando contigo, ele começa a querer fazer a gestão como se ele tivesse uma mega empresa, ou como se ele já fizesse muito, ou seja, ele quer do 0 ao 1000 imediatamente, mas na verdade ele tem que ir devagarzinho, ele tem que ir crescendo essa gestão dele, tá? E aí ele nunca vai achar a perfeição que ele quer, e ele está deixando de comprar o teu produto por causa de 2% da negociação. Verdade. Voltando, agora voltando vamos para as letras. Isso, vamos para as letras. Voltando então na implicação, mostrei para ele conseguir tornar de alguma forma, mostrar como monetariamente como ele perde dinheiro com isso, né, com esse problema que ele tem. E aí a última necessidade de solução é o N ali. Não tem nem o que explicar, né? Necessidade de solução é quando eu vou fazer perguntas mostrando para ele, cara, você vê que por usar esse monte de planilhas, você acaba perdendo muito dinheiro, é burocrático de treinar um funcionário quando ele chega, e uma ferramenta que acelerasse tudo isso, que facilitasse essa tua gestão, ela pouparia 15% da tua receita? Cara, não tem como. Aí ele já viu, ele já tá indignado, provavelmente ele já tá do teu lado, e ele vai dizer realmente. Até na implicação eu não falei, a reação da implicação, cara, ela é divina. Agora, só para voltar um pouquinho, na implicação, quando você fala, senhor Davis, o senhor não está perdendo dinheiro por causa disso, cara, é incrível. Sério, você se sente o vendedor mais top do mundo. Por quê? Porque ele concorda. Ele diz, realmente, eu sinto isso, e eu falo para os meus funcionários aqui que a gente está fazendo errado e que a gente precisa solucionar isso, e que eu preciso de uma solução para trazer uma melhoria nesse setor. Ou seja, ele já está te dizendo que ele precisa de um produto igual ao seu, um serviço igual ao seu. Sim, e tu ainda não falou do produto. E aí,
Cara, nesse momento é ainda mais difícil de não pegar e jogar o teu produto assim na cabeça dele ali e dar. Mas não funciona assim. Calma, ainda não é hora. Agora é a hora de perguntar se ele acha que ele deve comprar ou que ele deve adquirir um serviço e um produto igual ao seu. Se você conseguir fazer isso, cara, assim, ó, se ele já está sentindo dor, acabou de falar que ele precisa, e aí você resume tudo, ou seja, você junta todo aquele emaranhado de problemas e pergunta, uma solução para isso aqui não é algo de urgência na tua operação? Não seria o cenário perfeito acabar com tudo isso aqui? Com certeza vai responder que sim. Uhum. E aí você pode, quem sabe nesse momento, começar a falar um pouco, a negociar realmente valores, e aí já pode ir um pouco de fechamento, colocar um pouco de fechamento na tua conversa. Por quê? Se você ler o livro, uma coisa que ele bate muito é que hoje o mercado de treinamento de vendas ainda bate muito em questão de fechamento. A moda é fechar. Ou seja, você já inicia... Não é nem moda, é o padrão. Isso, tecnicamente, se tu for a brincadeira lá de vender a garrafa térmica, a primeira coisa que o cara quer é apresentar produto e depois fechar, ou seja, as duas coisas que ele não deveria. Ele realmente se agarra na bigorna ali e ele tá se afogando. Então, o fechamento, o que acontece? Se o teu cliente não está preparado, ele não viu o valor, ou seja, a tua balança, você não conseguiu pesar o suficiente ali em solução, comparado ao que ele vai ter que investir, cara, não adianta de nada você tentar fechar com o teu cliente. Ele não vai comprar. Você pode fazer força o suficiente até que, cara, por cansaço ele vai lá, por insistência e compre. A gente está falando de venda complexa. Esse cara daqui, no outro dia ele vai estar arrependido de comprar e no primeiro mês ele vai cancelar teu produto. Por quê? Porque por mais que faça sentido para ele, por mais que aquela solução vai melhorar a vida dele, ele não comprou a solução ainda. Ele não entendeu que a ferida dele ela é maior do que ele imagina. Então, ele não vai investir tempo para implementar a tua solução dentro da operação dele. Então, ele pode estar com o baú do tesouro ali, mas ele não vai abrir. Uhum. E aí, por isso que a gente tem que fazer essas 4 etapas, para daí sim, o cara já está com a ferida doendo, eu já impliquei, já mostrei que ele está perdendo mais dinheiro do que provavelmente eu vou cobrar dele lá no fechamento. Então, agora sim, eu já posso começar a entender contra o que eu ainda estou lutando. Ou seja, o que falta para a gente fechar? Ou, se a gente tem uma solução, o senhor concorda com a gente que o senhor precisa disso? O que impede de a gente solucionar esse problema agora? Ou seja, isso é uma técnica de solução, onde eu já estou tentando entender com o que eu estou lutando. A necessidade de solução. Isso, exato. O N do SPIN. Exatamente. Poxa, se você tem esse mundo de problema aqui, você concorda que tem que solucionar isso agora? Concordo. Poxa, é uma ferramenta que... E aqui tu está começando a trazer pontos positivos. Existe uma solução. Exato. E aí... Oi, desculpa. E aí tu está trazendo possibilidades para ele. Antes tu só estava fazendo coisas negativas, né? Problema, implicação, era só aspecto negativo. Agora não, agora é positivo. Tu vai trazer felicidade para o cliente. Isso, agora vou dar um bônus. Aqui você pode usar os 2 cenários futuros. Faz o cliente imaginar ele daqui a 1 ano mantendo vivo esse problema que ele tem hoje. Ele vai estar no cenário negativo, né? Ele vai ter perdido dinheiro daqui até lá. E aí você também fala, como que será daqui a 1 ano a sua vida sem esse problema? Uhum. Quanto que você vai ter economizado de dinheiro? Quanto você vai poupar de dinheiro em 1 ano, retendo esses 15% de receita que estavam escoando pelo ralo? Entende? Como que vai ser a sua vida agora com um processo de treinamento muito mais complexo, ou com um processo de controle financeiro muito mais seguro? Entende? Sim. Então você já pode colocar ele visualizar 2 cenários, e aí ele vai escolher qual? O cenário ruim ou o cenário bom? Ele vai escolher o cenário bom, claro. Que é abraçado a tua ferramenta, a uma solução semelhante à tua. E aqui eu já posso entrar. Aí, claro, você, dependendo do teu formato, vai poder fazer demonstração de solução exatamente para bater pontos finais, para realmente, assim, olha, ele sabe que ele precisa, ele degustou, viu que é bom, não tem por que não comprar. Mas aí vai de acordo com o teu processo de vendas. Ou senão, entrar em negociação. Cara, olha só, a gente pode solucionar dessa forma, a gente tem isso aqui. Agora tu já pode falar de características. Agora eu posso falar um pouco de características, eu posso mostrar a ferramenta para ele, né, fazer uma demonstração, e posso falar de valores. Por quê? Porque provavelmente, nesse momento, é até interessante que ele pergunte quanto custa.
Por quê? Porque agora ele quer comprar, ele já viu o valor. Então, eu saber quanto custa, quando eu já vi que vale, né? Quando o ROI ali, na implicação já foi batido, poxa, faz sentido. Agora, lá no início da ligação, eu falar de característica, e esse cara saber que custa tanto, sem ver solução nenhuma, a chance de ele achar caro é gigantesca. Porque não tem com o que comparar, né? Sim. E o que tu acha de vendedor que começa a inventar técnicas como é que eu vou dizer, jeitinhos para vender, né? Quando ele poderia estar usando o processo certo. Deixa eu te contar uma história. Uma vez eu estava bem inclinado a comprar um produto porque uma outra empresa que eu tinha comprado uma consultoria já tinha me convencido, compra que tu precisa. E liguei para a empresa que vendia o software, né, que era um software, e o vendedor me explicando assim, ó, tu tem que comprar por causa disso, disso, e daí eu vou te dar os preços, o preço custa tantos R$1.000, e daí no Skype, eu estava conversando pelo Skype, no chat ele falava assim, ó, olha, eu não posso te falar em voz alta, mas eu vou te dar um desconto disso, meu chefe não saber. E eu só estou te dando esse desconto porque eu vou ir viajar daqui uns dias e me autorizaram para me juntar dinheiro para minha viagem, que eu vou estudar fora do Brasil. Eu fiquei quieto, deixei porque eu estava ganhando desconto, é hilário, né? Mas eu teria comprado pelo preço mais caro, porque eu precisava da ferramenta. Eu não estava nem aí, de verdade, pelos descontos dele, pelas técnicas. E eu comprei, e ele deve estar achando até hoje que aquelas técnicas dele são muito eficientes. Mas, na verdade, ele perdeu dinheiro, mesmo sem desconto. Cara, o autor do livro, ele fala exatamente sobre isso. Ele fez exatamente o que esse vendedor fez. Ele fez um curso de fechamento, e aí na primeira venda ele falou e fez um fechamento, só fechamento com o cara. Ou seja, vendeu a base de paulada mesmo. E fechou. Cara, ele saiu da venda pensando, cara, esse curso vai me tornar rico. Eu vou ser rico porque eu sei vender. Ficou 1 ano sem vender nada. Não vendeu mais. Por quê? Porque funcionou ali exatamente, porque o cara já queria comprar. Quando eu vejo esse tipo de vendedor, usa técnicas, ou já inicia com fechamento, dando desconto, eu vejo 1 milhão de problemas. Primeiro, poxa, se você já está dando desconto antes de tudo, você não confia na tua ferramenta. Você não confia na tua solução. Provavelmente foi feito um estudo, você já vendeu, você já tem uma carteira de clientes, vale aquilo ali. Já tem pessoas provando que, cara, vale pagar isso pela tua solução. Outra coisa, se eu fujo da técnica e fico batendo em fechamento com o cliente, eu estou sendo injusto até mesmo com a empresa que está me mandando uma oportunidade de negócio boa e eu estou defendendo essa venda para, não vai sair porque eu quero fazer fora do padrão, fora do processo. Certo? Então, é terrível. Você acaba perdendo o cliente exatamente por fugir. E assim, mas eu tenho um vendedor que ele é sensacional, ele não usa técnica, mas ele vende muito e... Cara, legal, que bom que tu tem esse cara. A gente tinha também. Ela acabou entrando nas técnicas e acabou funcionando. Mas tem um problema. Você não vai conseguir escalar esse tipo de vendedor. Não vai. A chance de você conseguir encontrar vendedores estrelas que, sei lá, por alguma forma, alguma mágica, eles vendem muito e conseguem manter os clientes. Lembre-se, você pode vender muito na venda complexa, mas os caras cancelaram no mês seguinte. Outra coisa é o cara que vende muito e mantém o cliente. O problema é que você não vai achar esse estrela, né? Esse cara assim que é abençoado, que é o super vendedor nato, em alta escala, né? Então não vai conseguir. Já com a técnica você consegue ter um padrão e consegue conversar com todo mundo na mesma linguagem. Isso que é o legal. Então vamos revisar. S é situação, P problema e implicação, N necessidade de solução. É difícil de botar em prática isso aí com os vendedores? Cara, é difícil de quebrar o cacuete de apresentar a ferramenta. Porque, como tu disse, ele é contra-intuitivo isso. Não parece que faz sentido. Nossa, o cara me disse que precisa da solução. Eu tenho a solução. Eu quero apresentar o meu produto. Eu quero dizer para ele que eu tenho aqui. Nossa, entra na loja. Quebrar essa mentalidade, ela é difícil. Agora, depois que entra na cabeça do teu colaborador, do teu colega ali, ele não consegue mais vender de outra forma. Porque não faz sentido. Peraí, como que o paciente chega até mim e antes de eu saber onde está doendo, eu ofereço um remédio? Sabe? Você começa a notar que, nossa, que realmente é totalmente errado, não faz sentido vender do outro formato. Deixa eu te contar uma história. Uma vez eu estava lendo sobre marketing e diz que uma empresa americana criou massa para bolo. Só misturava com água aquela massa, batia e colocava no forno e saía pronto o bolo, muito gostoso. E eles começaram a perceber que não estava funcionando, não estava vendendo. Daí eles pegaram e modificaram e perceberam que quem comprava
as clientes que compravam, as donas de casa, sempre adicionavam alguma coisa a mais para dizer, não, o bolo fui eu que fiz. Né? E daí eles pegaram e mudaram o rótulo da embalagem, era mesmo pó de bolo, e dizia assim, ó, adicione um ovo para fazer seu bolo, né? Tu só precisa de um ovo. Daí aumentou muito as vendas. Por quê? Porque as pessoas achavam que ela estava colocando o toque dela no bolo. Aquele bolo é meu, eu coloquei aquele ovo ali dentro. E eu percebo nos vendedores algo assim, cara, esse spin é legal, mas eu vou fazer algumas coisas diferentes do meu jeito, porque daí eu vou me destacar. Isso, cara, isso é um perigo miserável, gigante. Porque assim, o spin, eu vou ler um monte de perguntas pro cara e vou aplicar um questionário? Não é, sabe? Tanto que o próprio autor fala, você não precisa aplicar nessa sequência, você pode mudar a sequência, você pode fazer a situação, identificou algum problema já que ficou muito claro e já quer fazer uma implicação imediata e depois conversar um pouco melhor sobre o problema, pode fazer, não tem problema, entende? É claro que faz muito mais sentido e a linha de raciocínio é muito mais encaixada se eu faço nesse formato. Então, o teu vendedor, ele vai adaptar o formato de vendas dele, porque uns são mais agressivos, outros são mais técnicos, outros são mais consultivos, outros aceleram mais. Pode, bacana. Mas a grande questão é quando ele começa a fugir da técnica. Quando ele acha que, nossa, eu vou falar de preço no início, eu vou fazer um fechamento aqui, eu vou fazer uma apresentação no meio da minha ligação, no meio da minha conversa com o cliente e do meu produto. Sabe? Isso é... E aí, o que acontece? Cara, é simples. Ele não tem asas, você dá asas para ele, ele começa a voar, voando, e aí quando ele se sente assim, cara, eu sou um super-herói, eu vou, adivinha? Eu não preciso mais dessas asas. Tira as asas. E aí o que acontece? Aí ele entra num declínio absurdo, volta a conversar contigo, cara, eu não sei o que está acontecendo, é só acompanhar, fazer ali um roleplay com eles de vendas para entender como é que ele está vendendo, ou ouvir um áudio de ligação, né, se você grava as ligações, que você vai ver, ele fugiu da técnica. E é muito normal que aconteça. Quando eu me sinto confortável, me sinto confiante, eu acho que, cara, não é a técnica, sou eu. Uhum. Assim, você pode ser um super vendedor, mas se faltar técnica, a chance de dar errado é muito grande. Entende? E aí é normal que eles comecem a se afastar da técnica e comecem a reduzir os números. Volta para a técnica, volta a funcionar. Por isso que tem que ter feedback, tem que ter acompanhamento. Venda complexa é isso. Quer montar um time de venda complexa, seja bem-vindo, tem que acompanhar o time. E o Spin, cara, é um super parceiro, super parceiro. Passa a não fazer sentido vender de outra forma depois. Uhum. Tá, mas é isso, não vamos se alongar, a gente já está, acho que 50 e poucos, não, 48 minutos aqui conversando. E muito obrigado, Ricardo. Imagina. Então, se o pessoal está gostando do conteúdo, se inscreve no canal, clica no gostei, compartilha, e é isso aí. Dá para me acompanhar no Twitter também, @DavisonElias. Abraço. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.